E aí galera da Luralíngua, aqui é o Fabrício de novo e no vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema que é uma dúvida bem frequente entre pessoas que estão aprendendo inglês no nível mais intermediário ou avançado, que é a diferença entre o if e o whether. Se você já é aluno da Luralíngua, você vai notar que a gente tem essa diferença nas aulas, a gente explica claramente qual é a diferença, você tem exercícios sobre isso. Se você não é aluno ainda, você pode ir lá em www.aluralingua.com.br e começar a aprender inglês, melhorar o seu inglês hoje mesmo. Mas voltando aqui para o vídeo, a gente pode falar um pouco mais sobre essa diferença sobre o if e o whether. Que em inglês eles vão significar o que em português seria o se. Então, por exemplo, se eu for lá amanhã, eu não sei se eu vou para Portugal, se eu for promovido, então esse se. Mas eles não podem ser usados não necessariamente nos mesmos contextos. Em alguns você pode usar os dois, em alguns só o if e em outros só o whether. Então vamos ver ponto a ponto qual você pode usar e quando. A primeira possibilidade aqui é quando você for expressar alguma opção ou alternativa. Então, I don't know if I'll go tomorrow. Então você pode usar o if, né? Eu não sei se eu vou ir amanhã. Ou você pode usar o whether. I don't know whether I'll go tomorrow. Ou ainda mais uma possibilidade, que aí você coloca whether or not, que é o se eu vou ou não, por exemplo. Então, I don't know whether or not I'll go tomorrow. Ou ainda, I don't know whether I'll go tomorrow or not. Então esse whether or not pode ser tanto junto quanto separado com o or not lá no final. Então quando você tem opções, né, eu posso ir ou eu posso não ir. Essas alternativas pode usar tanto o if quanto o whether. Não tem diferença, não tem problema. O whether pode soar um pouco mais formal, um pouco mais em contextos de negócios, por exemplo, no seu trabalho, ou quando você for escrever uma carta, um livro, algo mais formal realmente, um e-mail para o seu superior, você pode usar o whether, que soa um pouco mais formal. Mas os dois são corretos, o if não soa informal, o if soa neutro, não tem problema nenhum você usar tanto o if quanto o whether nesse sentido de opções ou alternativas. A segunda possibilidade é quando a gente está falando de uma condição ou de uma suposição. Então, por exemplo, if I get a promotion, I'll go to Europe. Se eu tiver uma promoção, eu vou viajar para a Europa. Nesse sentido de ter uma condição ou uma suposição, você só pode usar o if. Você não pode usar o whether aqui. Ou então outro exemplo, I'll go to the park tomorrow if it doesn't rain. Se não for chover, se não chover amanhã, eu vou ir ao parque. É uma condição ou uma suposição, na verdade. Então, nesse sentido, só pode ser o if, não pode ser o whether. A terceira possibilidade é depois de preposições, como por exemplo on, in e assim por diante. Então, um exemplo aqui que a gente poderia dar é It depends on whether I get home early. Né, que depende de se eu chegar cedo em casa ou não. Você vê que a tradução é a mesma, é o se. Mas aqui tem esse on, né? O verbo to depend é sempre to depend on something, né? Depender de algo, que em inglês é depend on. Por causa desse on, sempre que tiver preposição, você vai ter que usar o whether. Você não pode usar o if, nunca, jamais, quando tiver uma preposição indicando isso, né? Então, depende se eu chegar em casa cedo. Esse se aí não vai ser o if, ele vai ser o whether por causa da preposição on que está anteriormente. E a quarta e última possibilidade é quando a gente for usar esse se antes de um verbo no infinitivo, que em inglês é o verbo com o to, né? Então, to go, to do e assim por diante. Então, I don't know whether to go to the party or not. Eu não sei se ir à festa ou não. Note que aqui a gente está whether to go. Sempre que tiver esse se com um verbo no infinitivo depois, né, com to go, to do e assim por diante, vai ter que ser o whether. Sempre o whether e nunca o if. E você pode perceber aqui que você tem possibilidades diferentes. Você pode usar a regra das opções ou das alternativas aqui, então você poderia dizer I don't know if I'll go to the party, ou I don't know whether I'll go to the party. Então aqui você está conjugando whether I will go, if I will go, né? Então você está um pouco diferente. Mas quando você tiver o verbo no infinitivo, quando você quiser usar o verbo no infinitivo, I don't know whether to go to the party or not. Então vai ter que sempre ser o whether. Então vamos recapitular?
Primeira possibilidade, quando tiver uma opção, uma alternativa, você pode usar tanto um quanto o outro. Então, if ou whether. I don't know if I'll go there tomorrow. I don't know whether I'll go there tomorrow. E lembrando que você pode usar o whether or not, se você quiser também, junto ou separado com o or not no final. A segunda possibilidade, que era quando você tem uma condição ou uma suposição, que aí você tem que usar sempre o if. Então, if I get a promotion, I'll travel to Europe. Se eu tiver uma promoção, eu vou viajar na Europa. Então, é uma condição, depende disso. A possibilidade de você ir para a Europa ou não depende dessa condição. Então, vai ter sempre ser o if e não o whether. A terceira possibilidade vai ser depois de preposições, então vai ser sempre o whether. Então, it depends on whether I get home early, depende se eu chegar em casa cedo. E a quarta e última possibilidade é quando tiver o verbo no infinitivo depois, né, com o to, então vai ser sempre o whether também. Aqui então seria I don't know whether to go to the party or not. Então por causa desse to go depois, vai ter que ser whether e nunca o if. Então por hoje é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui, dê um joinha, se inscreva na página, se inscreva na Lura Língua e até a próxima. Um abraço, falou!